é aquilo que a religião diz para não fazer. Filosofia é ética, religião é moral. No banheiro da minha escola, no interior do Rio Grande do Sul, havia um cartaz "Deus te vê". Era a maneira das freiras alemãs, mal resolvidas, um pleonasmo imenso, tentarem limitar atividades coletivas ou individuais naquele espaço. Deus te vê. Moral é aquilo que estabelece os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, 4º mandamento católico, 5º do decálogo judaico. Não matar, 5º mandamento católico, 6º na Bíblia judaica. Porque se eu matar ou não honrar pai e mãe, lá em cima haverá um castigo. Por exemplo, imagino um inferno onde se coma coentro diariamente. Obrigado a assistir o horário político por toda a eternidade, comendo coentro. Isso é uma ideia de inferno. Bem, no momento que a moral estabelece regras, estabelece um observador que diz se é certo ou errado. A ética filosófica diz outra coisa. Eu devo saber se é certo ou errado, mesmo que ninguém me veja. Que algo seja errado, mesmo que seja escondido. E que algo é correto, mesmo que ninguém me louve, mesmo que ninguém perceba. Que o certo é certo, independente do observador. Isso é filosofia. Moral, o certo é certo, porque um Deus estabeleceu essa regra. As duas coisas são muito importantes. Moral é anterior à ética e provavelmente sobreviverá mais tempo do que ela. É fundamental para definir a humanidade sua experiência religiosa. Porém, a ética é um exercício de reflexão em que eu tenho que pensar, como pensa Kant, se o meu ato compromete a humanidade. Ou como pensa Sartre, se meu ato é possível de se tornar generalizado. Porque primeiro vem a minha liberdade e a minha consciência. Representado, como diz Sartre, estou condenado à liberdade, aquele anjo e aquele demônio metafóricos que estão nos ombros das pessoas. Todo mundo que aqui viu desenhos do Tom e Jerry, do Pica-Pau, lembram que há no nosso ombro um anjo e um demônio. Contam-me que um médico está no meio de um dilema moral terrível. Seu anjo lhe adverte, sua consciência boa, não tenha caso com a paciente. E seu demônio estimula, você é maior de idade e ela também, qual o problema? Vá fundo, liberte-se, solte-se. E o anjo insiste, não tenha caso, isso é equivocado. E o demônio insiste, porque se vocês são livres e maiores de idade? O anjo usa o argumento decisivo, mas você é médico veterinário. Então, o caso com a paciente pode envolver questões morais mais amplas. Mas toda vez que eu vejo, gente, existir um anjo e um demônio, é uma metáfora importante para a noção de bem e de mal que nós temos, fruto da cultura, ou segundo alguns, fruto de um inconsciente coletivo, segundo alguns, fruto de uma herança religiosa para Descartes, que Deus colocou no cérebro de cada um sentimento de certo e errado. Para historiadores, fruto da cultura. Todo aluno que cola me procura pela sala. Todo aluno que trapaceia quer saber onde está o professor. Toda pessoa que mente tem duas reações clássicas. Ou ela olha para o chão, ou ela olha fixamente para você para disfarçar que é mentira. Nos dois casos, a mentira é clássica. Toda fofoca é contada num tom de voz mais baixo. Você soube? E começa a sibilar como uma cascavel. Toda pessoa que faz fofoca não grita, mas sibila no ouvido como as cobras, como a serpente fez com Eva no paraíso. Você soube? E começa a sibilar para isso. Isso significa que ao fazer isso, eu tenho plena consciência de que é um mal e que eu não deveria estar fazendo isso. Nós temos essa consciência fruto da nossa experiência histórica, fruto da nossa intuição cerebral, fruto de um legado de alguma entidade superior, fruto de um inconsciente coletivo ou de quaisquer questões que vocês levantem, mas nós temos a consciência do que é certo e errado. Quem suborna fala mais baixo, chama para um canto, entrega discretamente o dinheiro. Todas as pessoas que quebram o código moral têm consciência disso. Tudo isso eu disse para reforçar que a única chance de nós existirmos em sociedade
é que todos, profissionais ou não, desenvolvamos a ética através da empatia. Aquela pessoa que vem até mim é um ser único, especial. Aquela pessoa que vem até a mim é uma diferença radical da minha pessoa. E aí uma questão que as religiões trabalham, a filosofia um pouco menos, que são exatamente as pessoas difíceis que precisam da minha atenção maior. O paciente perfeitamente disciplinado, que chega na hora, e quando você diz abra a boca, ele abre, num ângulo de 90 graus. E você pode ver parte do duodeno através da boca. Esse é um paciente fácil. O paciente que mia, que geme, que se atrasa, que reclama, ou que é dotado de alguma halitose fatal. Esse é o paciente que me desafia a exercitar a alteridade. Eu não sou professor quando uma menina arrumada, bonita e aplicada está sentada na primeira carteira com um caderno aberto e dizendo: o senhor parou aqui, professor. Este ser não precisa de mim. Eu sou apenas a confirmação de um saber que ela já traz. Quem precisa de mim é o aluno que senta na última fileira, que é indisciplinado, que está com fones de ouvido, que é agressivo. Como um paciente saudável não precisa de um médico, um aluno indisciplinado precisa de um professor, precisa de alguém que lhe desperte para a beleza do conhecimento. É muito importante porque isso faz parte de um procedimento neurolinguístico, que diante de alguém difícil, vocês pensem nisso. É a pessoa que mais precisa de mim. Repetindo isso 10 vezes ao dia, após as refeições e ao acordar e ao deitar. E toda vez que se aproxima uma pessoa difícil, vocês estarão exercitando uma empatia automática, meio Pavlov, apito, choque, para que essa pessoa se pareça mais empática a vocês. Santa Teresinha de Lisieux, morta muito precocemente, tuberculose na França, ensinava um método similar ao dizer que ao ver uma freira particularmente antipática a ela, a quem o simples barulho do rosário a perturbava, ela decidiu sorrir sempre que via essa freira. Até que essa freira veio até ela e questionou por que ela sorria sempre que ela via. E Teresinha não pôde dizer, porque eu era muito antipática à senhora, mas agora eu estou trabalhando isso. Eu preciso do auxílio da filosofia estoica para entender uma coisa, que eu nunca serei insultado por alguém, a não ser que eu não me conheça. Como diz um velho ditado alemão, veneno só funciona se for bebido. Quando alguém me insulta e torna difícil a empatia, no trânsito, por exemplo, eu preciso necessariamente fazer uma reflexão sobre qual é o limite do meu conhecimento. Em São Paulo, temos apenas 2 insultos básicos, não sei aqui e nas cidades dos senhores. Temos apenas 2 insultos. Ou uma dúvida sobre a atividade profissional da mãe em outras épocas, ou uma dúvida sobre a sua orientação sexual. São basicamente 2 insultos. Ainda não é comum você insultar outra pessoa dizendo assim, você é um senador. Ainda não se alastrou esse insulto, que talvez tenha chance no futuro de substituir os atuais. Examinemos brevemente os 2 insultos. Alguém passa e grita a mim por algum motivo, tendo razão ou não na minha infração de trânsito ou não, que eu sou filho de uma pessoa que exercia uma espécie de leasing corporal mediante remuneração. A palavra exata não posso dizer aos senhores num ambiente família, em Poços de Caldas. Não posso dizer isso. Cabe a mim o exame preciso dessa questão. Observando a biografia de minha mãe, seu caráter sisudo, sua incapacidade de sorrir nas fotos, concluo que ela era uma mulher fiel ao marido, porque nunca sorria, estava sempre fechada em si, estava sempre dedicada à família. Nada indica que naquela época de juventude, muito menos hoje, na primeira por virtude e hoje por falta de mercado, ela tem exercido essa função. Logo, minha mãe não foi uma prostituta. Mas pode ser que seja, as prostitutas também têm filhos.
Nesse caso, cabe a mim examinar, sim, sou filho de uma prostituta. Então devo dizer ao que me insulta: você conheceu mamãe? Eu não lembro do seu rosto, mas era tanta gente lá em casa que eu posso ter me perdido em algum momento. No primeiro caso, o insulto é inverídico e, como tal, não deve me ofender. E no segundo caso, é verdadeiro e também não pode me ofender. Ele apenas escreveu: você é um filho dessa pessoa. Examinemos a segunda hipótese filosoficamente. A pessoa insinua que eu tenho uma inclinação homoafetiva. Não há problema nenhum, já que gênero e opção sexual ou orientação sexual não é um insulto, a não ser na cabeça dos preconceituosos. Então, examino. Disse que eu era isso, eu vou pensar, bom, considerando tudo, faço uma reflexão, acho que não. Claro que o futuro ninguém sabe, mas até o momento acho que não, né? Não quero entrar muito nessa reflexão, mas suspeito que não, e não haveria problema que o fosse. Então você está equivocado. Ou você está correto. Sim, eu sou. Nos conhecemos? Desculpe, eu estou sempre olhando para a fronha, não lembro do rosto de todo mundo. E nesse caso, obrigado, também não se trata de uma ofensa. A pessoa me reconheceu por algum detalhe no trânsito que eu não sabia. Eu só me ofendo se eu não me conhecer. Diz o imperador Marco Aurélio, morto em 180, um grande estoico, que escreveu em grego as famosas Meditações, diz no capítulo 2 das suas Meditações, o 1 é um agradecimento, que hoje eu vou sair de casa e vou encontrar um avarento, uma pessoa irritada, uma pessoa soberba e uma pessoa agressiva. Ele dá uma lista e elas vão me lançar a seguinte questão, fundamental para trabalhar com o público: a sua paz pertence a você ou a mim? Quando uma pessoa irritada me ataca, ela está me lançando o seguinte desafio: a quem pertence a sua paz? Quando eu me irrito, eu estou dizendo à pessoa: pertencia a você, e você decidiu que eu a perdesse. Se ela pertencer a mim, ninguém me tira. Ela é minha, ela é permanentemente minha. Um aluno na Unicamp uma vez bateu a porta e gritou: careca. Eu disse: que bom que você vê. Como eu posso responder a esse insulto? Não, eu não sou. Há vantagens e desvantagens. Minha necessaire é menor do que a média.